2 de Yuri Alberto e 1 de Memphis Depay. Não gostei desse GC aí. Mas é o que tá falando. O Sabino, pelo amor de Deus, Sabino. Nem na várzea que eu jogo aqui, um zagueiro toma esse drible aí. Juvenil. Mas ele já tava vendido ali. Juvenil. Essa aí ficou muito tranquilo pra falar, né? Muito tranquilo pra falar. Se tem uma figura aqui que eu falo que é inadmissível estar é o Sabino. do São Paulo, é o Sabino. Não, pelo amor de Deus. O Sérgio também não pode jogar no São Paulo, não, viu? Não. Também pelo amor de São Benedito. Não dá. Que cara ruim. Dura. Vamos lá. Não, assim, tem uma desmobilização que tá clara, né? Você vê pelas entrevistas do Crespo, o time tá completamente vendido desde a eliminação, como você bem afirmou. Tinha a expectativa da gente conseguir beliscar um G8 torcendo pelo Fluminense aí, né, na final e tal. Agora que o Corinthians encostou, tá com o mesmo número de pontos, mas tem uma diferença pequena de saldo. Mas assim, 2 pontos... Na verdade, a diferença, Mago, São Paulo e Corinthians estão empatados em tudo. Gols, saldo, gols contra. A diferença é que São Paulo tem menos cartões. Cartões vermelhos. Nossa, troféu fair play. Olha que coisa beleza. Olha que lindo que a gente virou. Mas o fato claro é o seguinte, agora teria que botar a molecada para jogar, já projetando 2026. O Crespo já deu sinais ontem na coletiva que foi bem assertiva. Aliás, o que o Crespo tem, às vezes não tem conseguido fazer o time jogar, ele tem dado de aula nas coletivas, né? Se a diretoria pudesse pegar um pouco da retórica dele, acho que ia ser bom para poder trazer a... Não, só a retórica, quer dizer, porque ele montando o time, você tá de sacanagem. Cara, ele é um bom técnico, velho, ele não dá pra fazer milagre. Ele arrumou o time no segundo tempo, Loeb. Cara, o semestre inteiro, 3 zagueiros, 3 volantes, não tá dando certo, o cara insiste. Mas vai botar quem? Se com 2 zagueiros não dá, não tem lateral, os caras são zagueiros jogando pelas alas. Mas tem que tentar, você tá tomando... Você não ganha de ninguém com 3 zagueiros e 3 volantes. Não pode jogar na Vila, como ele jogou... Mandante com o Red Bull, com 3 zagueiros e 3 volantes, gente. O Flamengo jogou bem também. O problema é que o time oscila demais. Ó. Você pega, por exemplo, o Pablo Maia ontem. Bizarro. Péssimo. Ele tá... Você não consegue identificar. A gente falou ontem no Leste-Oeste, quando o Pablo Maia tava concorrendo com o Michael. Martins, Michael. Que a gente, mas qual Pablo Maia? Jogou, né? A gente pode votar no Pablo Maia, que era a esperança de seleção brasileira um dia, ou o Pablo Maia de hoje, que só se machuca e não consegue jogar quando tá bem. Está banado em campo, né? Decisões ruins, fez pênalti contra o Flamengo, ele tá terrível. E aí o Sabino, assim, óbvio, o Sabino é uma limitação absurda, né? Mas já para devolver a palavra para vocês, mas aí que ele fica vendido total no lance do Pablo Maia, que espana uma cabeçada ridícula ali. Sim, a falha inicial é do Pablo Maia. Do bem. Porque você está na sequência do movimento ali. A zaga tá, entre aspas, é um organismo coordenado. E na hora que ele fixa as 2 bases, você vê que o Memphis já... Aí a coisa do Crespo, da hierarquia. Ele já sabia o que ele ia fazer no segundo seguinte. Então ele só dá o tapa e ele fecha aqui. E é uma caneta ridícula, né? Que é aquela que você bate o calcanhar no Mas outro. eu ponho na conta do Crespo, muita responsabilidade não está acontecendo. Dizer que ele fala bonito, tem um discurso inteligente, teórico. Na teoria... Você pega metade dos técnicos do Brasil, só tem campeão do mundo. Não, assim, ó, Lolo, essa discussão a gente tá vendo bastante entre a torcida do São Paulo. Acho que o que mais está dividindo, né, o torcedor do São Paulo em questão de opinião agora, é justamente o trabalho do Crespo. Por quê? Tem gente que ainda defende, que acha que ele tá fazendo o que pode, tá tirando leite de pedra, porque realmente ele teve muitos desfalques aí, né? Que é óbvio que o São Paulo tá cheio de desfalques na temporada e tal. Então ele tenta fazer, que a culpa não é dele, que ele não é o principal culpado pelos resultados ruins recentes aí. E já tem outra parte da torcida que acha que ele também é culpado, que ele deveria fazer alguma coisa diferente, como o Loeblin trouxe aqui. Eu tenho que testar. Então a gente vê no próprio São Paulo, né, na própria arquibancada tricolor ali, essa divisão de opiniões que é normal, né? A eliminação da Libertadores, pra mim, ela é muito mais culpa do Crespo do que do elenco. Eu acho que não, Loeb. Aí não. Eu também acho que não. Eu acho que sim. Como ele jogou lá. Perdeu o gol lá. Como ele Luciano jogou lá. perdeu 2 gols na cara. A torcida colocou a eliminação na conta do Luciano, né? Que perdeu não só aqui no Morumbi, mas lá no Equador perdeu 200. Falha individual também. Não vou nem falar de jogo de ida, porque o jogo de ida tem uma série de senões aí. Agora, o jogo de volta de São Paulo, vocês esperam São Paulo totalmente diferente. Desde a escalação até a atitude em campo, São Paulo... E o Crespo olhando. Então, eu acho que o Crespo é assim, o maior responsável na questão da Libertadores. Agora, ele não muda. É 3 zagueiros, 3 volantes. Contra qualquer adversário.
E um time que quer... Eu sei que você não quer o São Paulo na Libertadores, que você acha que o São Paulo vai passar vergonha. Não é que eu não quero. Se classificar, beleza. Mas também não é que é a preferência. Você acha que não vai mudar nada? Eu acho que o São Paulo ele teria a chance de fazer, de brigar por título na Sul-Americana. Então, beleza. Né? No Libertadores com esse elenco, e já avisou que não vai contratar, vão ser 2 ou 3 peças aí só para completar o elenco, não vai ganhar. Não vai chegar em Libertadores. Na Sul-Americana tem chance. A gente vê o Galo aí com esse elenco fraco, né? Brigou para não cair ano passado. Esse ano uma temporada ruim, tá na final da Sul-Americana. Então, mas olha só. Você não pode, tudo bem, contra o Flamengo, o São Paulo foi bem. Você jogar com 3 zagueiros e 3 volantes, beleza, é o Flamengo o adversário. Mas você não pode ir para o RB na vida, meu amigo, que é o teu mando, que você precisa. É o tipo do ponto que o São Paulo tem que colocar na tabela, como já vê, ó. Aqui vão ser 3 pontos. Aí você vai com 3 zagueiros e 3 volantes. Eu já quero saber também a opinião do Alemão, se ele tá mais pro time do Mago ou se ele tá mais pro time do Loeblin aqui sobre o Crespo. Mas eu quero saber a opinião de você também, que tá nos assistindo aí pelo YouTube da Revista Oeste, pelo Oeste Esporte. Quem é o principal culpado, né, pelos resultados ruins do São Paulo aí nas últimas semanas? É mais o Crespo ou é o elenco? Ou são os desfalques? Ou é a diretoria, né? Enfim, o Crespo tem uma grande parcela de culpa nisso aí? Deixa aqui pra gente o seu comentário que eu vou ler já já. E quero saber do Alemão, que é o nosso São Paulino também. Tem Lele, e eu venho falando isso que o Loeblin falou desde o começo. 3 volantes, 3 zagueiros, não dá certo. Beleza, você quer pôr 3 zagueiros? Põe 2 Mas deu certo por muito tempo. Quando o Crespo chegou utilizando esse esquema, ele teve uma sequência de vitórias ali. Não, sim. Mas era por exemplo, tinha um Wendel, que é um ala que chega mais. Quem que jogou ontem? Patrick. Contra o Flamengo, ele tinha colocado o Ferreirinha de ala, deu certo. Por que ontem já não começou com o Ferreirinha de ala? Aí ele consertou no segundo tempo. Ele tirou o Patrick, colocou o Tapia no ataque e colocou o Ferreira de ala, que foi quando o São Paulo começou a jogar. Jogar melhor. Então ele arruma o time, ou seja, o São Paulo perdeu 45 minutos sem fazer nada. O primeiro tempo, o São Paulo não deu um chute no gol. Ele não entrou na área do Corinthians no primeiro tempo, por quê? 3 zagueiros, 3 volantes, o Cédric, que é um ala que não chega, o Patrick, que... Mas aí eu acho ele que jogou em seleção de base a vida inteira, não sei como ele jogou em seleção de base a vida inteira, porque ele é um jogador fraco, limitadíssimo, e ele já não é mais base, ele já tem 20 e tantos anos aí e não consegue se consolidar no São Paulo. Então, assim, eu coloco na conta do Crespo. Vamos lá, o Juan Oliveira também está participando aqui com a gente e, na opinião dele, não. Ele diz que o Crespo ele quer criar uma identidade para o time e não tem como fazer isso se ele ficar toda hora trocando de esquema. E pede para deixarem o Crespo trabalhar, segundo... Esse aí deve ser corintiano. Também quero. Esse é corintiano. Vamos lá. Tem um erro estrutural quando você vai jogar com 3 zagueiros na escalação do São Paulo. Porque se você joga com 3 zagueiros, você naturalmente precisa ter um ponto de lateral muito ofensivo. Perfeito. Tá? Que é o Cédric e principalmente para caras que vão decidir muito o jogo. Isso. Que vão ter que apoiar muito, que vão ter que ser praticamente os meias de criação do São Paulo. Que se você está abrindo mão do meio campo, então você vai ter que soltar esse jogo pelas pontas. E você vai precisar muito dessa movimentação para lateral, que o Luciano não consegue fazer. Não. O Luciano joga centralizado, que o Ferreirinha faz. Só que o Patrick é um lateral que infelizmente não tem essa confiança e o Cédric não tem nem pulmão para fazer esse tipo de jogo. Então você está matando toda a estrutura básica de você jogar com 3 zagueiros. E tem um outro ponto desfavorável. Quando você joga com 3 zagueiros, você precisa muito que o seu meio-campo ele flua para que você não dependa somente dessas alas para fazer com que a sua equipe ela se torne a única forma plausível de você atacar. Você precisa ter um meio-campo de coordenação de jogo, de pensamento, para você fazer essa bola rodar com inteligência. Aí você olha a escalação. O Luiz Gustavo é um zagueiro. Exato. Hoje ele tem que jogar como 3º zagueiro, então, não como volante. Poderia ser no lugar do Sabino, por exemplo. Exatamente. E olha que ele é um dos melhores nesse meio campo atualmente. Não é crítica. Estou dizendo que ele foi colocado numa posição errada e que matou a saída de bola do São Paulo. Tá? Segundo ponto. O Pablo Maia hoje, nessa fase horrorosa, o Pablo Maia não marca e não arma. E o Alisson também é um jogador descartável hoje, porque o São Paulo faz. O Alisson já foi um bom jogador tático, mas jogando como? Num sistema de 4 defensores, ele jogando aqui à frente para fazer a marcação, ele jogou praticamente como meia. Então toda a estrutura montada no Crespo em relação a esse sistema com 3 zagueiros, ela não condiz com o elenco que tem o São Paulo hoje. Por isso que a melhor opção seria o São Paulo jogar de forma mais simples. Ou fazer aquele arroz-feijão, 4-4-2, entendeu? Fechadinho.
Tento trazer o Luciano para ser um falso 9, coloco o Tapia ali na frente para jogar com o Ferreirinha pegando uma ponta, entendeu? E você tenta buscar um São Paulo, o próprio Alisson fazendo uma marcação pela ponta direita, que o Corinthians desce muito com o Bidu no lado esquerdo. Perfeito. Né? Então você trabalha, Alisson, você vai voltar a uma posição quase que de origem sua, que é jogar aqui na direita mais fechando, vou soltar o Ferreirinha por um lado, e você trava esse time que fica espaçado. Exatamente. Só pegando um gancho do que você falou, que foi perfeita a tua análise, é o seguinte, ele disse na coletiva, deu para pegar nas entrelinhas ali, de que ele tentou segurar o ânimo do Corinthians, que criou toda uma atmosfera, teve mosaico, e sabia que ia ser pressionado. Ele até cita o pênalti do Ferreirinha nas entrelinhas, né, meio que não culpando diretamente, mas falando assim, cara, ia ser 0-0, o jogo ia acabar 0-0, e aí pro segundo tempo ele ia começar a soltar as peças, principalmente com o Bobadilha e com o próprio Tapia, que estavam voltando de data FIFA. E aí, pegando esse gancho do que você disse, é exatamente isso, porque quando você tinha os alas que o São Paulo jogava no clássico 3-5-2, você tinha o Souza ali, que era um meia de origem, mas que tinha pulmão para fazer esse lateral e cortar pelas diagonais. E aí você teria essa construção de jogada que você não tem hoje com o Cédric e nem com o Wendel. Então, realmente, o time ele foi projetado no primeiro tempo para segurar o ânimo corintiano, para no segundo tempo tentar jogar por uma bola, que até conseguiu, fez o gol. E o Corinthians, olha que loucura. Se você pegar a estruturação da montagem do Corinthians, vai falar, esse time jogou num 3-5-2. Não jogou no 3-5-2. Sabe por quê? Porque o Bidu foi praticamente um ponta pela esquerda. Perfeito. O Bidu fez a linha de 4 e o Martínez, que todo mundo já sabe, ele faz aquela outra ponta. Então o Corinthians ficou com o Carrige e com o Bidon por dentro. Em vários momentos. 3-2-5, então, porque os alas bem ofensivos. Não, na verdade não, porque o Anguilera ele fechava para ser lateral. Subia o Bidu e o Anguilera fechava. Ele é o terceiro zagueiro pela... Exatamente. Ele é um terceiro. Sem bola, você fecha a linha de 5, mas com bola, Lelê, o Anguilera faz a lateral, o Bidu, ele vai fazer aquela linha que o Dorival gosta de 4 jogadores à frente e ele vai atacar o espaço. Com 3-4-1-2, vai. Com bola, o Corinthians joga, se defende 5-4-1, tá? Mas sem bola. Mas quando ele tem a posse, o Corinthians se transforma, ele faz uma linha de 4 defensiva para soltar o time quase que num 4-3-3. Eu só lembro que falava o Lucha, nós falamos aqui, inclusive, sobre isso. Não é todo time, todo elenco que pode jogar com 3 zagueiros. Não é, claro que não. Muito bem. Você tem que ter um elenco. Claro. Agora, depende não da é que o treinador tá cheio de desfalques, tá certo? Não tem rendido com 3 zagueiros. Você vai insistindo, você vai insistindo, você vai insistindo. É outra coisa. Eu acho que é isso, eu acho que é bem o que o Facinho falou. Vai no feijão com arroz nesse momento. Você tem aí 4, 5 rodadas para acabar o campeonato, o São Paulo não briga por nada. Mas é que, na verdade, pro Crespo, o feijão com arroz é o esquema com 3 zagueiros, né? Então, que é o que ele é acostumado a trabalhar. Mas não é o esquema. Ele começou no São Paulo com esse esquema dando certo. Tanto que foram as vitórias que ele conquistou ali diante do trabalho do Zubeldia, que era um trabalho ruim, e ele consegue recuperar o São Paulo com esse esquema. Só que acontece que... Só que ele tinha outro time. Exatamente. Começou a ter muito desfalque. Ele não consegue mais jogar dessa forma e ele continua não desse ano. Não é nem o desse ano. Quando ele deu certo no São Paulo com 3 zagueiros, era o time de 21. Era outra escalação, era outra... Quando ele chegou, deu também. Foi quantas sequências de vitórias? Foram 5 ou 6 vitórias. Não. Sim, ok. Mas o que eu tô dizendo é que não, é que assim, a gente tá falando de um período curto. Eu tô falando de um período que o São Paulo foi campeão na mão dele, campeão paulista. Sim. Era um outro time, era um outro elenco. Os jogadores individualmente estavam melhores. Você tinha o menino, o Luan, tava jogando muita bola na época. O próprio Pablo Maia surgindo muito bem. A lateral, Luciano bem. Luciano bem. Enfim, o São Paulo tinha um outro time. Tinha um outro time, tinha uma outra característica. E esse elenco mudou. Com certeza. Aliás, o Paulinho2986 tá falando que a diretoria do São Paulo tem que ser responsabilizada porque vive em Nárnia. O São Paulo não tem lateral esquerdo, não tem meia, não tem atacantes. Um beijo pro Paulinho. Mas não tem. E um beijo também pro YouTubedinho, que ele diz aqui que esse elenco do São Paulo é muito fraco. Ô Lelê, se a CBF chegasse pro São Paulo, faltam 4 rodadas, né? O São Paulo, Quer entrar em férias? Não, eu te dou 2 vitórias, 2 derrotas, um empate e uma vitória nesses 4 jogos. Você assina. E a vaga para a Sul-Americana. Acabou, pô. Então, o que assusta é que o Alex falou. E a informação dele é correta. O São Paulo não vai contratar, não tem dinheiro, porque não tem dinheiro. E aí, o São Paulo já pensa, inclusive, em dar uma enxugadinha na folha. Então, você passa para o torcedor que, além do time estar uma mercadoria, eu ainda vou ter que dar uma enxugada na folha
E as contratações que virão são contratações ok. Eu tenho uma ideia. Não vem ninguém... então manda aí, porque não vai vir ninguém aqui pra você falar assim, nossa, vamos combinar que o Crespo indicou o Massa com o molho branco lá, que não joga nada, que é o tal de Rigoni. Não, pô, desculpe, né? Assim, também tem que ir na conta dele. O São Paulo teve o melhor exemplo da sua história há exatamente 20 anos, tá? Perfeito. Há exatamente 20 anos, um pouco menos. O São Paulo, ele estava com problemas financeiros antes da gestão do Marcelo Portugal, né? O São Paulo, ele estava gastando muito com jogadores que não deram resultado, a história do Ricardinho, do Nery, aquela coisa nada toda. Então, o São Paulo, ele tirou os medalhões de cena. O que ele fez? São Paulo trouxe o técnico Cuca à época e pegou a base de um time que exatamente jogava como outro exemplo que está acontecendo aqui no Brasil, que era o Goiás e agora o Mirassol. É o Mirassol dos anos 80, exatamente. São Paulo, ele entendeu a limitação financeira dele e naquele momento ele falou, preciso trazer uma base de jogadores que estão alinhados com um técnico competente e eu vou formar um time sem estrelas, mas que pode se tornar competente daqui a 2, 3 anos. E esse time acelerou tão rápido o processo que entre 2003 e 2005, São Paulo foi campeão do mundo. Só para vocês terem uma ideia. Ele ganhou tudo, do Paulista ao Campeonato Mundial. Então talvez a solução do São Paulo seja olhar para o Mirassol e enxergar 3, 4 bons jogadores. Vai ser difícil tirar do Mirassol, tá? Vai ser difícil, mas ele pode fazer isso. Claro. Né? Tira 3, porque tem bons jogadores lá, monta uma espinha dorsal. Não, mas como assim? Time do bom e barato? Não, não é bom e barato. É um time bom. É um time que está na Libertadores. Você está pegando uma base. Hoje, infelizmente... Começa pelo Reinaldo, né? Volta King. Volta King. Mas hoje, e aí você começa a olhar esse time. Aí você pega um outro time legal no Campeonato Brasileiro, sei lá, vai buscando. Porque o São Paulo não gastou nada para montar esse time. Vamos lá, chegaram o Grafite, o Josué, o Mineiro. Fabão, o Mineiro veio do São Caetano, tá? Verdade, eliminado o São Paulo em 2004. Eliminado São Paulo com o Muricy, que não era um time tão caro, o São Paulo não gastou muito para trazer o Mineiro. Então, o São Paulo foi montando um time periférico e ele até pegou depois o medalhão em 2005, foi o Luizão, mas já estava descartado quase que pro futebol e se recupera ganhando a Libertadores. O Amoroso foi uma aposta. Machucado, ninguém dava nada. Pô, quer vir, vem aqui, se trata, tal, vou ficar até o final do ano e deu muito certo, porque ele é um craque. E o Amor só chega por causa do Grafite que se machuca, né? Exatamente, o Grafite era o titular. Né? Então, assim, o São Paulo, você até pode contratar um medalhão, outro, um diferente, uma coisa assim, mas antes ele tem que formar de novo uma espinha dorsal que não seja cara. Porque a espinha dorsal do São Paulo hoje é cara. Mas precisa ter uma mudança de mentalidade. Não, a diretoria precisa mudar. Essa não vai fazer isso. Exato. Eles têm que entender isso. Ela não fez isso na Copa do Brasil. Para agradar o torcedor e ganhar a Copa do Brasil, ela aumenta a dívida de 80 milhões. E trouxe o Lucas. E para agradar o torcedor.